Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, hoje e sempre. Quem está falando aqui é o pregador João Antônio. Eu tenho uma mensagem de Deus que veio diretamente do coração do Senhor para a sua vida. Então, eu peço que você se inscreva no meu canal, isso é muito importante, pois assim você recebe uma notificação quando eu postar uma nova oração aqui no canal. Amém? Então, fique ligado nos próximos vídeos e vamos começar o nosso devocional de hoje. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre um assunto que é muito comum em nossos dias. Muitas vezes nós estamos no centro da presença de Deus, estamos sendo um cristão fiel, mas muitas vezes nós nos afastamos do Senhor e começamos a viver nossa vida irresponsavelmente. E eu, olhando para esse assunto, identifiquei a história do filho pródigo. Se você não conhece essa história, é uma parábola que Jesus contou para simbolizar a nossa relação com Deus. Eu vou contar a história rapidamente para os irmãos. A Bíblia diz que Jesus, contando essa história, disse que um certo pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu para ele toda a parte da sua herança. Ou seja, ele estava considerando o pai como se o pai estivesse morto. Não estava dando nenhum valor ao pai. Então ele pede a sua parte na herança e vai para outra terra, bem distante. E lá ele começa a gastar com esse dinheiro. E depois ele resolve voltar para a presença do pai. E eu quero se aprofundar nessa história com os irmãos ao longo dessa mensagem, que os irmãos irão conhecer mais detalhes dessa história. Eu quero deixar claro que o filho deixou a casa de seu pai. Ou seja, muitas vezes nós deixamos a presença de Deus. Para os irmãos que ainda não entenderam, o filho simboliza nós e o pai representa o Senhor. Nós muitas vezes deixamos a casa de Deus, deixamos a presença do Senhor para viver a nossa vida irresponsavelmente. Vamos ver exatamente o que está escrito na palavra de Deus sobre essa parte da história. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Como podemos ver, aquele filho que tinha tudo na presença do pai e tudo na casa de seu pai, preferiu, mesmo assim, mesmo tendo tudo, buscar solução em coisas que não iriam contribuir para a vida daquele jovem. E eu pergunto aos irmãos, não acontece o mesmo na nossa vida? Quantas vezes nós nos distanciamos do caminho de Deus e mesmo assim não voltamos atrás em nossa decisão? Aquele filho que tinha tudo na presença do pai, ele preferiu buscar a solução em outras coisas, em coisas mundanas. Aquele jovem preferiu seguir os prazeres da sua carne, seguir pecados que nos levam à condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. E aquele jovem sabia disso, mas mesmo assim ele tomou a decisão errada. Ele sabia que a verdade era que seu pai era a sua família e a pessoa que queria o bem para ele, mas ele preferiu fugir e sair da presença do pai. E a Bíblia diz que ele acabou perdendo toda aquela herança e acabou até comendo a comida dos porcos de tanta fome que ele passou. Então eu quero que os irmãos entendam que aquilo só aconteceu na vida daquele jovem foi porque ele se afastou da presença do seu pai. E a mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus e muitas vezes nós não voltamos atrás de nossa decisão. Eu não sei se você até hoje não tomou a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente, mas eu desejo, meu irmão, que você volte atrás em sua decisão. Eu sei, a caminhada com Cristo não é fácil. Nós precisamos renunciar a vários pecados e vários prazeres da nossa carne. Mas o que eu penso é o que vem pela frente. Eu sei que pela frente vai vir a consequência desses atos que eu estou fazendo.
que é a salvação eterna por Cristo. E eu desejo, meu irmão, que você repense a sua vida. Repense se você tem buscado ao Senhor ou se você tem se afastado da presença dele. Às vezes você está como esse filho que se afastou da presença do Pai. Mas, como a Bíblia diz, esse filho, mesmo afastado do Pai, ele percebe o erro. Ele percebe que ele estava errado. E então, ele deseja voltar para a presença do seu Pai. Isso me mostra que quando nós nos arrependemos de coração e quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus nos oferece o melhor, que é a presença dele e o cuidado dele. E Deus, mesmo podendo não nos aceitar de volta, Deus mesmo podendo nos julgar por todos os pecados que nós cometemos, Ele sempre nos aceita e nunca nos julga pelos nossos pecados, ao contrário do inimigo. O inimigo sempre vai nos jogar na cara, sempre irá nos julgar por aqueles pecados que cometemos. Mas Deus não é assim. Deus nos aceita de volta. E Deus nos perdoa por todo aquele tempo que nós andamos afastados da presença dEle. Então, meu irmão, se você está afastado da presença de Deus, volte para a presença do Senhor. Deus quer te ver de volta ao seu rebanho. E, meus irmãos, eu quero ler agora com os irmãos qual foi a reação desse pai ao ver o filho depois de tanto tempo. Veja o que está escrito. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, é isso que Deus faz com você, meu irmão. Não importa se você está há muito tempo fora dos caminhos de Deus. O que importa é qual a sua decisão a partir de agora. O que você vai fazer depois de ter escutado essa mensagem e perceber que você está longe da presença do seu Pai, daquele que quer o seu melhor. Você está nos caminhos errados, você não está no caminho certo. Mas qual será a sua decisão a partir de agora? O que importa é o que você vai fazer agora. Eu te convido a voltar para a presença de Deus. Meu irmão, para terminar essa mensagem, eu quero ler um texto que se encontra em Lucas, o capítulo 5, o versículo 32. Jesus veio ao mundo, meu irmão, não para chamar os justos, mas sim os pecadores. Veja o que o próprio Jesus disse: Eu vim não para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, meu irmão, se você quer voltar para a presença do Senhor, eu vou orar agora. E eu quero que você derrame sobre o altar do Senhor todas as suas preocupações. Eu quero que você ore ao Senhor, abrindo um concerto com Ele, para que você ore agora e volte para os caminhos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, Pai. Muitas vezes ela está tão afastada dos seus caminhos, Pai, mas ela não sabe o que fazer. Ela está indecisa, Senhor, se volta para os seus caminhos ou se continua nos caminhos errados, Pai. Ó Senhor, toma direção na vida dessa pessoa, que ela possa escolher caminhar diante de Ti, Senhor, que é o nosso Pai, que é o Pai que se compadece dos seus filhos, que é o Pai que perdoa as nossas transgressões, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dessa pessoa, Pai, que ela está orando pedindo perdão, Pai, por essa decisão errada que ela tomou, Pai. E de agora em diante, Pai, ela vai continuar nos seus caminhos. Ela quer caminhar junto contigo novamente, Pai. E o Senhor irá aceitar ela novamente em seu rebanho, Pai. Eu te agradeço por isso. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu sou o pregador João Antônio e esse foi mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo. 7 horas da manhã e 7 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal. Deus te abençoe.